Olá, minha musa co-criadora! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no YouTube. Gente, estou muito feliz aqui no YouTube. E eu sou nova aqui nessa rede social. E então eu vou seguir o que todos os YouTubers falam, né? Ativa o sininho para você sempre receber os meus conteúdos. Eu tô postando vídeo aqui todos os dias. Se você ainda não me segue, se você ainda não curtiu esse conteúdo, por favor, assim você devolve para mim o que eu tô trazendo gratuitamente aqui para você de conteúdo e você ajuda que a minha mensagem se espalhe para mais pessoas, e isso é muito importante para mim, colabora muito com o meu trabalho. E é isso, acho que esse é todo o rolê de YouTube, né? É sininho, é like, é comentário, enfim, essas coisas todas que a gente ama e já conhece. Gente, eu não sei se vocês convivem com pessoas assim, mas o meu sentimento, às vezes, é que a maioria das pessoas encara a vida como uma batalha, sabe? É um caminho duro que precisa defender, conquistar, resistir, sobreviver. Mas, gente, a verdade é que a vida não é uma batalha. A vida é um jogo. E é um jogo sofisticado que integra muitas partes, assim, da vida, sabe? Leis espirituais, princípios mentais, mecanismos neurológicos mesmo, né? E quando a gente desconhece essas leis, é como se a gente estivesse reagindo ao acaso, sempre se perdendo, né? Mas quando a gente compreende como elas se relacionam, a gente passa a jogar com precisão, com consciência, com poder. A Bíblia, já os textos antigos, chamavam essas leis de princípios espirituais. Mas a neurociência moderna, ela tem um nome para isso também. Ela descreve a mesma dinâmica quando ela mostra a interação entre a mente consciente e subconsciente. E ela determina, essas duas mentes, elas determinam aquilo que a gente vive. Jesus ensinou isso como a lei do dar e receber. Ou seja, tudo que o homem semear, ele vai também colher. E no cérebro, isso aparece como uma coerência neural e um viés de confirmação. Aquilo que você emite em emoções, expectativas, palavras e comportamentos é aquilo que o seu sistema nervoso passa a reconhecer, a selecionar e reproduzir. E a vida retorna o que você transmite, porque o seu cérebro organiza a percepção e o comportamento para confirmar o estado interno que você sustenta. Então, se você é uma pessoa que transmite amor, experiências amorosas vão retornar para você. Se você transmite crítica, ambientes de crítica se formam. Se você transmite medo, seu cérebro registra ameaça e cria circunstâncias compatíveis com essa vibração. E, gente, nada disso é misticismo, tá? É literalmente o seu sistema cerebral agindo. E, obviamente, o seu corpo vai responder às instruções que você dá, às vezes, sem perceber. A segunda grande lei desse jogo, gente, é a lei da imaginação. E aí eu vou te dizer, na Bíblia tem uma passagem que diz assim: guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E hoje a gente sabe que o que a gente imagina repetidamente se torna um molde neural que o cérebro passa a perseguir. A imaginação é um esculpidor interno que recorta possibilidades dentro do campo infinito de potenciais. Então o cérebro, ele não distingue o que é imaginado do que é real. Então, se você visualiza perigo, cara, você vai ativar o seu circuito de estresse. Mas se você ficar visualizando prosperidade, você ativa o mesmo circuito de recompensa. Por isso que uma imagem mental repetida se torna comportamento. E comportamento se torna destino. Quando você treina a sua imaginação para produzir imagens de bem, a sua vida começa a refletir saúde, prosperidade, amor, autorrealização e a expressão mais elevada de quem você veio ser nessa vida. Quando as suas imagens internas são caóticas, negativas, o seu subconsciente interpreta essas imagens como instruções e o seu corpo reorganiza a vida ou desorganiza para combinar com o caos interno. E aqui a gente entra nos 3 níveis da mente. A mente consciente, a mente lógica, linear, analítica, que vê o mundo como ele aparenta ser. E essa mente observa os problemas, as limitações, os diagnósticos, as contas, os desafios e tenta controlar tudo dentro do que conhece.
Já a mente subconsciente é outra coisa. Ela não julga, ela não raciocina, ela não decide, ela só registra tudo e executa. Então, tudo que você sente profundamente, tudo que você imagina com clareza, tudo que repete com emoção vai se gravando no subconsciente como um comando. E ele é o responsável pelos seus padrões automáticos, os seus hábitos, os seus gatilhos emocionais, as suas reações, a sua autopercepção. Ele é a engrenagem oculta da sua vida e acima dele está a mente superconsciente, que eu quase não falo dela aqui, mas é aquilo que diversas tradições chamam de eu superior, do espírito, do modelo perfeito, do projeto, de Deus que a gente chama, né? Eu quase nunca chamo de mente superconsciente, né? Eu chamo de Deus, de universo, né? Dessa força maior mesmo da nossa vida. E é nela, né, que vive o seu projeto divino, a sua versão ideal da sua vida, o caminho que te pertence por direito. A superconsciência, ela envia sinais através de intuições, insights, desejos profundos, aquela sensação de, cara, por aqui que eu vou. É aquele chamado que parece grande demais, bom demais, impossível demais e ainda assim verdadeiro demais para que a gente pudesse ignorar, sabe? Tipo, é a nossa intuição mesmo, né? E boa parte, gente, do sofrimento humano nasce dessa desconexão com esse projeto divino, seu. Quando uma pessoa insiste em viver algo que não é para ela, quando ela força relacionamentos, rotina, trabalho, metas ou identidades que não combinam com a essência, ela naturalmente encontra resistência, frustração, desgaste. O alinhamento verdadeiro, ele não exige força, mas sim escuta, entrega e substituição. Aliás, a lei da substituição mostra quando você solta a imagem errada e a certa aparece. Porque o cérebro não tolera vazio. Então, quando você para de alimentar um velho circuito, ele cria espaço para um novo. Por isso que soltar o que não te pertence nunca é perda, mas é libertação e liberação de espaço. Outra lei essencial do jogo, gente, da vida, é o poder da palavra. A palavra falada, gente, é uma ordem dada ao subconsciente. E o subconsciente, por não ter senso de humor, ele interpreta tudo literalmente. Quando você repete o tempo todo, tô cansada, nada dá certo, dinheiro some, ninguém me valoriza, você tá enviando instruções que moldam como o seu corpo reage, como o seu cérebro filtra a realidade, como você se posiciona no mundo. A fala, gente, cria coerência interna. Então, cada frase é um comando que ativa hormônios, padrões de atenção, postura, expressões, impulsos e decisões. A palavra, gente, é uma tecnologia espiritual e biológica ao mesmo tempo, eu diria assim, sabe? O seu desejo, gente, também é um comando. Um desejo verdadeiro, gente, sem medo, sem tensão, sem ansiedade, sem, ai meu Deus, como que isso vai acontecer? É uma ordem direta para a superconsciência, para Deus, que organiza caminhos através de intuição, de encontros, de inspirações e sincronicidades. Mas quando o desejo vem acompanhado de medo, você envia esses sinais conflitantes. Você diz pro seu corpo que você quer, mas o seu corpo diz, cara, não é seguro. E o subconsciente sempre obedece ao sinal mais forte, que quase sempre é o medo. Por isso, manifestar não é sobre desejar com força, é sobre desejar com segurança. Quando o corpo sente que é seguro receber, a vida se abre. Quando o corpo interpreta o seu desejo como ameaça, você se sabota sem perceber. Por isso, a limpeza emocional e mental, gente, é parte fundamental do jogo da vida. A mente subconsciente é um gravador que registra tudo, gente. Cada gesto, cada emoção, cada frase repetida. E continua tocando esses registros por décadas. Mas, assim como os registros antigos podem ser apagados, a mente pode ser reprogramada. Você pode dissolver e deve dissolver padrões antigos e escrever novos. Você pode e deve substituir histórias de dor por narrativas de poder. Você pode desfazer condicionamentos limitantes e instalar circuitos de expansão. O jogo da vida, gente, não é para você controlar cada detalhe, prever cada passo, tentar forçar o mundo a responder às suas expectativas. Mas o jogo da vida vai fazer com que você assuma o seu lugar como criadora consciente, reconhecendo que tudo começa dentro de você.
Quando você entende como a mente funciona, quando aprende a direcionar as suas imagens internas, quando você usa suas palavras como instruções e quando você escolhe viver alinhado ao seu projeto de vida e divino, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de expressão. E cada situação passa a funcionar como um espelho, cada desafio como um convite, cada sincronicidade como uma confirmação que você tá no caminho. E nada disso é contra você, tudo tá respondendo ao que você emite. Então, a partir do momento que você decide elevar o seu estado interno, treinar o seu sistema nervoso para segurança, expandir a sua visão e se relacionar com o mundo a partir da abundância e não da contração, o jogo muda por completo, porque você muda por completo. E esse é o verdadeiro poder. Não é o poder de controlar o externo, mas o poder de dominar o seu interno até que o externo não possa fazer nada além de acompanhar. E é aqui que a vida começa a fluir. E não é porque ficou mais fácil, mas porque você finalmente passou a jogar as regras do jogo de forma certa. Espero que esse vídeo contribua com você, te faça pensar e te faça se abrir para a vida e para as possibilidades com prosperidade mesmo, com abundância, porque existe uma força interna sustentando tudo isso que você vê. E eu quero que você jogue com e não contra essas forças. Um beijo, até o próximo vídeo. Obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Eu acho que eu falei isso 2 vezes, né, gente? Mas tudo bem. Mua!